Hoje é dia de colocar a mão na consciência, dia de relembrar a história, de valorizar aqueles que sofreram injustamente por conta da maldade humana. Hoje é dia de celebrar a luta de todos que lutam por igualdade. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra no Brasil. Um dia que muitas vezes passa desapercebido do real motivo da celebração. Você sabe por que foi escolhido o dia 20 de novembro? Bom, durante o tempo da escravidão, existiu um homem conhecido como Zumbi dos Palmares, que lutava pela liberdade da escravidão, sendo um dos líderes do Quilombo dos Palmares, um povoado de escravos fugitivos e negros livres que lutavam em prol da liberdade, vivendo refugiados nesse local, que durou cerca de quase 100 anos. Certa vez, Zumbi dos Palmares foi encontrado em seu esconderijo, vítima de uma traição. Foi preso e torturado. Teve a sua cabeça decepada. Foi coberta por sal fino, levado para o Recife e espetado em um poste em praça pública. Zumbi havia lutado durante anos contra as expedições militares, que pretendiam levar os negros fugitivos novamente para a escravidão. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil, dedicado a reflexões sobre a inserção do negro na sociedade. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar. A mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. O dia de hoje nos traz reflexões sobre o passado e o presente, pois sabemos que apesar da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, a luta ainda continua, por igualdade, contra preconceito, racismo, uma luta por um mundo mais unido, por valorização das pessoas e suas diferenças. Dia da Consciência Negra, uma luta constante, não cruze os braços. Ei, meus amores, boa tarde, tudo bem? Gostaram do vídeo que eu coloquei para vocês sobre a consciência negra? Agora vocês já sabem o porquê que nós temos o dia 20 de novembro, que é hoje, sexta-feira, para destacar e conscientizar as pessoas sobre a importância desse dia? Amanda até tá com a blusa preta aqui, ó, tudo para entrar no clima da aula. Gente, o Dia da Consciência Negra é, sem dúvidas, muitíssimo importante para o nosso calendário. Ele não pode ser esquecido. Sabe por quê? Existem pessoas que lutaram muito até a morte para que hoje os negros eles pudessem ter liberdade de expressão. Porque antigamente os negros eles eram escravizados. Sabia? Como diz a história do vídeo que nós iniciamos lendo não fazendo, né? Ouvindo e vendo. Gente, existiu um herói nessa história toda, né? Zumbi dos Palmares. Ele que foi, assim, o herói desse povo. Sabe por quê? Ele foi lá para um quilombo, uma comunidade, e começou a trazer pessoas, né, dessa escravidão. E ali eles começaram a montar a vida deles, plantar, colher, se alimentar. E é claro que os brancos, né, os senhores, como dizia, senhores brancos daquela época, não gostavam disso, porque eles comercializavam as pessoas, os negros, eles vendiam, eles chicoteavam. Então, assim, os negros, sem dúvida, faz parte da nossa história, né? Faz parte da história brasileira. Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinham os índios. Não foi isso que a gente aprendeu nas aulas de história? Eles vieram navegando mar adentro, mas quando eles avistaram terra, que era o Brasil, e ancoraram seus barcos, né, seus navios, aqui já tinham os índios, tinham vários e vários índios aqui. E aí eles começaram a viver junto com os índios, começaram também, né, a, digamos assim, exigir trabalho dos índios, né, para servir eles e a família deles.
E aí foi passando um tempo, os índios não tinham como, né, manter essa mão de obra para os senhores, né, os portugueses. Sabe por quê? Porque tinham muitos portugueses e não tinha a mesma quantidade de índios. Então, esses senhores, eles viram a necessidade de ir lá na África, né? Foram lá na África e trouxeram vários negros de lá, várias pessoas, contra a vontade deles, sabia? Eles não queriam vir, mas eles foram obrigados a entrar em navios negreiros. Sabe o que é um navio negreiro? São navios que transportavam negros que seriam escravizados. E aí, eles trouxeram vários navios e vários negros aqui para o Brasil para serem escravizados mesmo. Aproximadamente 3, 4 milhões de africanos, ou seja, de negros. Chegando aqui, é claro que essas pessoas sofreram muito, porque eles tinham que servir, né, esse povo, eles trabalhavam muito, não tinha lugar assim acessível para dormir, eles ficavam em senzalas. Sabe o que são senzalas? Eram lugares, né, que os negros eles ficavam amontoados praticamente, né, porque os senhores que eram donos, digamos assim, desses negros, se consideravam donos desses negros, faziam essas senzalas para que os negros pudessem repousar quando podia. Mas a situação era bem crítica nessas senzalas. Né? Claro que não tinha lugar para todo mundo, muitas das vezes eles ficavam amontoados, uns dormiam, outros olhavam, enfim. E assim foi a história dos negros que chegaram aqui no Brasil. Bem sofrida. E aí, né, depois de muito tempo, apareceu a revolução, né? Os negros eles cansaram de sofrer, é claro. E apareceu aí esse, né, que a história classifica como um herói dos negros, que ele foi bastante revolucionário. Ele e a sua esposa lutaram até a morte para que o negro ele tivesse a sua liberdade. Né? Esse negro foi Zumbi dos Palmares, como foi citado no vídeo que a gente iniciou a aula. Então, meus amores, esse primeiro vídeo de história, eu vou deixar mais para que vocês conheçam mesmo sobre o dia de hoje, sobre por que dia 20 de novembro é um dia que nós destacamos para a consciência negra, tá bom? Então, a gente não vai realizar atividade na apostila, eu só quero que vocês prestem atenção e falem para todo mundo que você conhece, todo mundo, pai, mãe, tia, tio, vó, vô, sobre a importância da consciência negra. Né? A gente tem que lutar por igualdade, para derrubar essa desigualdade social que nós temos. Por quê? A cor da pele, né, não nos diz que somos diferentes. Não é porque eu sou negra e porque outra pessoa é branca, amarela, azul, verde, vermelha, que nós somos diferentes. Deus nos criou de acordo à semelhança dele. Então, nós somos iguais. Né? No coraçãozinho de Deus, nós somos todos irmãos. Então, beijos, até a segunda aula, daqui a pouco de artes, e espalha para todo mundo sobre o dia de hoje. Fala, olha, você sabe que hoje é dia 20 de novembro? Sei, mas você sabe que tem uma data muito importante para hoje? Você sabe qual é? Não, explica para eles sobre a data de hoje. Fala tudo sobre o que você entendeu na aula de hoje sobre a consciência negra, tá bom? Conte todos os detalhes dos sofrimentos desses africanos que foram tragos em navios negreiros para serem escravizados aqui no Brasil, tá bom? E fala que a gente vai lutar até o fim para essa desigualdade social, para que não haja mais racismo. Então, show racismo, isso acabou, tá bom? Beijos, turminha. Tchau, tchau.